É um prazer estar aqui nesse Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes e falar sobre ensino digital, né? Estou aqui com colegas e amigos do trabalho também, né? Pessoas que participam disso diariamente. Então, queria primeiro agradecer o convite e depois dizer que é um prazer estar ao lado aqui. Ao lado não, hoje todos estamos de frente, né? Com o professor Geraldo Gurgel, que me ajudou muito no início da trajetória do ensino digital, porque devo a ele aí a concepção das ideias em relação aos laboratórios virtuais, né? E o Giovanni, que trabalha diretamente comigo no curso de radiologia. Também é um prazer estar aqui com vocês, tá? E aos outros membros da mesa aqui, meus cumprimentos e também aqueles que fazem assistência do evento. Tá? Vou falar aqui um pouco do papel do que o Flávio falaria, né? A Edux hoje é um dos maiores grupos educacionais do país, né? São diversas instituições de ensino em diversos market shares, né? Desde ensino digital, ensino presencial, ensino de ponta, né? Como cursos de medicina ou o IBMEC, né? Que são referência, que é uma referência de nível não apenas nacional, tá? Atualmente a gente tem mais de 350 mil alunos estudando no modelo digital, o que faz com que a gente tenha uma posição de liderança aqui no Brasil e nem por isso, né, por ter tantos alunos e por ser tão capilarizada a nossa rede de polos e campi, né, presenciais e EAD, nem por isso a gente apresenta aí baixos índices de qualidade, muito pelo contrário, né? Nós temos aí credenciamentos do nosso EAD com nota 5, no Ministério da Educação, nota 5, que é a nota máxima, né? E, consequentemente, isso atesta a qualidade do que a gente faz hoje no ensino digital. Tá? Atualmente, a gente tem mais de 100 cursos, né? Aproximadamente 100 cursos que podem ser realizados na modalidade à distância. Especificamente na área de saúde, nós temos aí 11 cursos que já estão funcionando nessa modalidade, tá? Temos ainda algumas resistências aí em relação ao ensino da enfermagem e da psicologia, né, que necessitam autorização do MEC específica, mas trabalhamos aí para que no futuro bem próximo a gente possa levar o ensino digital, né, para todos em todas as modalidades, né, em todos os cursos. Não vejo atualmente um impeditivo técnico para isso, né? Basta a gente entender que os cursos, né, têm que ser construídos sobre uma base teórica forte, né, que pode ser desenvolvida de forma digital, uma base prática que também pode ser desenvolvida de forma digital atualmente. Há 2 anos atrás eu não diria essa frase, né, mas atualmente a gente já consegue desenvolver laboratórios virtuais que realmente simulam a prática, tá? E, obviamente, no futuro, esses laboratórios estarão aí disseminados para o ensino em todos os níveis, né? O professor Flávio acabou de entrar aqui, pelo menos já consigo visualizar o seu quadrinho. Então, se eles tiverem condições de falar, eu interrompo aqui a minha fala e
depois retorno ao ponto. Não sei como vai Flávio, fazer está aí, pronto? Giovanni. Estou sim. Querido Tiago, professor Dr. Giovanni, essas coisas acontecem, né? Quem mexe com tecnologia às vezes é surpreendido por ela. E literalmente aconteceu de acabar com a internet, coisa que não aconteceu nos últimos 9 meses. Mas estamos aqui. Eu queria primeiro agradecer esse belo convite de participar de pessoas tão importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Agradecer muito, né, ao presidente do Conselho, do Congresso, agradecer ao professor Giovanni Teixeira, né, de quem eu tenho muito orgulho de contar com a competência e com a visão que ele nos traz sempre no campo da radiologia, do nosso curso de radiologia, e, é claro, o professor Dr. Tiago, o professor Geraldo Gurgel, que, junto comigo, estão nos ajudando a enxergar o futuro, né? Tem sido uma bela experiência, nós da Universidade Estácio de Sá, nós da holding que compõe a universidade, que é a Edux, do qual eu também sou o diretor de ensino digital, e trazer o ensino da radiologia, né, com os melhores produtos, serviços, visões e tecnologia que hoje nós podemos oferecer para os nossos alunos, de fato, estar alinhado ao verdadeiro propósito da universidade, que é tornar-se um dos principais pontos de democratização do ensino superior no país, né? Nós atingimos exatamente os alunos dos quais nós temos muito orgulho, e o curso de radiologia, como os demais cursos de saúde e os de engenharia, que são cursos que exigem maior complexidade acadêmica, em boa medida nós estamos tendo muito sucesso ao utilizar as simulações compatíveis com a metodologia do nosso ensino digital, quais sejam os laboratórios de simulação virtualizados, né? Isso tem sido perseguido de forma muito importante, isso garante com que nós consigamos atingir alunos que estão mais distantes dos polos de geração de conhecimento, onde as universidades normalmente se instalam, e nós temos, sim, a condução do professor Giovanni, junto com os nossos professores, né, muito sucesso. E eu queria muito compartilhar com todos que aqui estão nesse importante congresso, de que verdadeiramente nós estamos atingindo os objetivos e sem nenhum tipo de demérito. Nós não negociamos qualidade, nós não queremos fazer com que nossos alunos tenham as respostas fáceis, nós queremos desafiá-los, mas nós queremos também estarmos atentos ao mundo que vivemos. A pandemia, lamentavelmente, que nos assolou, fez com que o ensino digital avançasse mais de 10 anos nesses poucos meses, nem tão poucos assim, que nós estamos vivendo, e certamente o muito de preconceito ele foi superado, né? Esse mesmo encontro que nós estamos tendo aqui, certamente já estava aqui observando os participantes da mesa anterior, sem perda nenhuma de conhecimento. Certamente a gente tinha lá e tem saudades dos encontros mais fraternos, certamente a gente tem um nível de interação emocional mais forte quando a gente está presencialmente, mas, por outro lado, exatamente, eu tenho certeza que grande parte dos nossos convidados, palestrantes e participantes desse congresso adquiriram sua formação permanente, vêm adquirindo sua formação permanente por papers, né, por outros métodos não presenciais de aprendizado. Tá? E é nesse sentido, e eu sei quanto que isso pode ser desafiador, mas ao longo desses últimos 15 anos, né, que eu aprendo muito com os nossos alunos sobre o que é o ensino digital, e nada ele hoje tem a dever a qualquer outra metodologia que seja diferente do digital. Nós temos tido muito sucesso em qual
Parece que o professor Flávio teve mais um probleminha de conexão, né? Tiago, quer retomar o seu raciocínio ou será que ele volta rápido? Então, era nessa esteira que o Flávio estava falando, né, que os números, né, apontam que não há, ao contrário do que se pensa, né, muitas pessoas ainda pensam, não há perdas, né, acadêmicas quando conteúdos prioritariamente teóricos, né, são abordados de forma digital, né? E o paradigma que a gente está tentando quebrar agora e nós tentamos avançar é que conteúdos práticos, né, também possam ser abordados de forma digital, né? Obviamente que nós temos que separar o que é prático do que é uma habilidade que o aluno desenvolve, né? Por exemplo, né, dizer que um técnico de enfermagem vai aprender a aplicar as injeções, né, sem praticar em humanos é um pouco complicado. Então, pelo menos em braços sintéticos, né? A gente não está dizendo isso com o ensino digital. A gente está querendo é que ele entenda, né, todos os procedimentos e processos que vêm antes disso. Tá? Eu vou interromper de novo a minha fala aqui, o meu raciocínio, já concluí uma parte dele, e o Flávio continua aí. Eu só queria agradecer a todos, né? Quero ficar aí assistindo o desenvolvimento desse raciocínio que você vinha tendo e certamente os que lhe sucederão. Eu só agradeço mais uma vez a internet extraordinariamente estranha aqui no Leblon, mas estou aqui muito contente. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas palavras. Então, agora eu devolvo a palavra ao Tiagão, né, para continuar o raciocínio dele aí. Obrigado, professor. Ok, obrigado, Flávio. Sempre com boas palavras. Então, a partir dessa premissa, né, de que o aluno consegue estudar de forma digital o conteúdo que é 100% teórico, né, quebrando o paradigma de que esse aluno também pode realizar atividades práticas que simulam laboratórios, né, presenciais, nós não vemos nenhuma barreira, né, mais para que o ensino em saúde não possa ser realizado em uma metodologia digital. Tá? Partindo dessa premissa, então, né, nós começamos a desenvolver laboratórios virtuais, né, que simulam a realidade, onde o foco é que o aluno entenda realmente o conteúdo, né, faça a relação entre a teoria e a prática, né, mas não é só isso, né, ele também consegue fazer a aplicação desses conceitos e, consequentemente, ele, diferentemente do que ocorre em um laboratório presencial, né, ele também tem um acesso liberado a essas práticas e pode aprender e repeti-las mais vezes, né? Diferentemente de um laboratório presencial, que você precisa de um técnico para mantê-lo, aquilo tem um horário de funcionamento, quando as pessoas estão usando, o aluno não entra, né? No laboratório virtual, ele pode acessar a qualquer momento, né? Ele pode adequar aquilo na sua rotina, de forma que ele consiga, né, executar os procedimentos de forma mais consistente, né? E isso, consequentemente, vai gerar maior aprendizado, né? Acredito que muitos devam estar se questionando, né, como vou formar um radiologista que não vai executar as atividades práticas de radiologia, né? A gente não está falando disso, né? Nós não pensamos de forma alguma em formar radiologistas que não fazem
né, o estágio em radiologia, até porque isso é uma questão obrigatória, né? A reflexão que a gente tem aqui é que muitas vezes, né, dentro das grades curriculares, o aluno tem lá uma determinada aula, né, sobre um procedimento, ele vai realizar aquilo uma vez, tá? Uma única vez, em uma turma com 30 alunos e um professor, né? E, consequentemente, a gente não mensura nem questiona qual é o aprendizado que aquilo gerou, né? Será que ele ficou preparado ali para já fazer o estágio, né, com uma aula sobre, sei lá, radiografia de tórax, né? Será que praticando aquilo uma vez, né, muitas vezes nem pratica, né, só observa o professor demonstrar os procedimentos, né, e aquilo realmente será que gerou aprendizado para ele? Ou se ele consegue repetir aquela técnica, aquele processo, né, aquela incidência várias vezes, né? Será que aquilo, mesmo que seja de forma digital, será que ele não consegue aprender melhor e quando for para o campo de estágio, a fixação do conteúdo não vai ser mais adequada, né? Eu não posso afirmar ainda com certeza que isso ocorre ou não, não tenho como confirmar essa hipótese, né? Mas é uma hipótese que pode ser testada. E a partir disso, né, nós começamos a desenvolver os laboratórios virtuais, né? E começamos pela disciplina mais básica da área de saúde, que foi o laboratório de anatomia, onde foi renderizado um cadáver, né? E esse cadáver foi segmentado e dividido pelos sistemas corporais e a partir daí os alunos começaram a estudar, né, por esses meios. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, Giovanni, para mostrar o laboratório de aprendizado, né? Tá? Então aqui a gente tem, não sei se a tela já está compartilhada, alguém pode me dar um feedback aí? Positivo. Já aparece, sim. Então aqui a gente tem uma tela do laboratório de anatomia sistema cardiovascular, tá? Então você tem aqui ao lado direito um menu que permite livre movimentação do cadáver, né? Tá? Eu isolei aqui de propósito a parte cardiovascular, né? Mais específico a parte vascular, você consegue ver melhor, né? Você pode deslocar para cima e para baixo, né? Você pode girar a peça, tá? Você pode incliná-la, você pode mudar os planos, né? Aqui você está vendo um plano superior, e a partir daí o aluno tem uma visão 360 graus, e quem fez anatomia aqui sabe muito bem que muitas vezes o aluno não vai conseguir ter, né? Primeiro, uma peça que não é uma peça, é o corpo todo, né? Isso aí de fato não existe, né? Você não tem uma peça só com um sistema vascular ali que a gente consegue ver os pulmões isolados, né? Então, para ter essa visão sistêmica. E a partir daí, com o movimento simples do cursor, né? Ele consegue ver o trajeto aí das artérias e das veias, né? É só passar o cursor em cima e ele vai vendo tanto o trajeto, consigo ver aqui a aorta abdominal, né, numa vista posterior, mas se eu quiser, eu consigo ver essa mesma aorta abdominal, né? Deixa eu só ajeitar aqui melhor. Fica com um comando um pouquinho diferente no zoom, tá? E aí eu consigo fazer essa mesma visão da aorta abdominal em uma vista anterior, tá? E aí a gente pensa que o aluno, a partir do momento que ele tem todas as práticas, né, de todos os sistemas roteirizadas, né, e onde ele possa ali verificar todos os pontos anatômicos que ele quer estudar, né, que ele tem que estudar, né, porque o roteiro, né, foi desenvolvido por professores,
né, a gente acredita que, né, os alunos vão ter um aprendizado em longo prazo que pode ser a partir de com maior fixação, né? Por uma questão muito simples, né? A gente aprende inicialmente nos níveis mais básicos por repetição, né? Não pode se questionar muito até quando a aprendizagem por repetição ela é importante, né? Óbvio, né, que em níveis mais altos você não vai aprender por repetição, mas nos níveis mais básicos, e aí a primeira vez que o aluno da área de saúde vê anatomia, ele vai aprender por repetição. E muitas vezes, né, a gente sabe que grande parte dos alunos vai ter acesso a essas peças, né, uma vez, duas vezes, ou se for, as outras vezes serão fora do horário de aula, né? Tá? Então, eu peguei aqui um exemplo de um sistema cardiovascular, mas todos esses sistemas, né, estão disponíveis, né? Então, o aluno ele faz um pré-teste, né, que é o que permite o acesso dele ao laboratório, ele faz a atividade laboratorial e depois ele também, essa atividade laboratorial a partir de um roteiro, né, ela é toda roteirizada, e a partir do término deste roteiro, ele verifica o seu aprendizado, né, e pode conferir ali se houve realmente um bom aproveitamento ou não, e a partir desse momento ele pode repetir aquela atividade quantas vezes ele quiser e o tempo disponível para estudos permitir. Tá? Giovanni, não sei como é que a gente está aí de tempo, mas tem a impressão Thiago, que eu já não, o tempo passei. está ótimo. Tá? Eu acredito que o tempo está ótimo. A gente começou um pouquinho atrasado também, mas já são 14h37 e ainda temos outros colegas a falar, não é isso? Sim. Tá? Então, eu dou aqui por satisfeito, agradeço mais uma vez aí o convite, né? E parabenizo também os organizadores, porque está muito bacana ouvir um pedacinho da outra palestra. Aí. Thiago, muito obrigado pelas suas palavras. Tá? Muito obrigado pelas suas palavras. E deixar claro aí, né, que não é só jogar o laboratório, né, para o aluno, né? A gente tem um preparo antes, né, o pré-teste, como você comentou, onde aquele pré-teste vai habilitar o aluno a estar desenvolvendo a prática, e depois tem um pós-teste, né, onde ele vai estar sendo avaliado em função do que ele fez, né? É um processo bem meticuloso e bastante organizado, né? Eu quero convidar agora o professor Geraldo Gurgel Filho, que é o nosso coordenador da área de exatas, né, dos cursos de engenharias e TI, né, e das áreas de EAD, na verdade, né, da Diretoria de Ensino de Operações Digitais do Grupo Edux. Professor Gurgel, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Parabenizo aí pela organização, em nome do presidente José Guilherme, parabenizo toda a equipe de organização, né, uma excelente oportunidade aí para podermos mostrar aí um pouquinho da nossa experiência, da nossa trajetória em relação aos laboratórios virtuais. Como já foi falado, né, com o professor Tiago, nós iniciamos aí essa utilização de laboratórios virtuais, né? O professor Flávio também, eu gostaria de destacar aí, as palavras deles, né, sobre a liderança nós temos aí na utilização dos nossos conteúdos digitais, né, no nível nacional, né, a importância que isso tem para o desenvolvimento do país. De uma forma geral, temos uma carência enorme aí, e um nicho aí de possibilidades de ofertar esse curso superior. No meu caso, coordenando a área das exatas, os cursos de engenharia e os cursos de tecnologia da informação. Um pouquinho do contexto histórico para mostrar como surgiu esse movimento nosso de utilização de laboratórios virtualizados. Né? Isso remonta aí a 2018, quando nas engenharias tivemos uma participação grande do nosso grupo educacional na revisão das novas diretrizes curriculares nacionais, as DCNs aí das engenharias, que já estavam ficando um pouco antigas, de 2002, foram identificadas aí para o profissional da engenharia. Somente tivemos aí identificação de algumas, vamos dizer assim, não falhas, mas necessidade de modernização
no ensino da engenharia. Participamos de sessões aí do COBENG, né, Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia, né, foi nesse âmbito que foram desenhadas as novas DCNs, né, que em 2019 ficaram prontas, e nosso grupo educacional teve a satisfação de participar ativamente na construção a várias mãos dessas DCN, e uma das nossas propostas que foi aceita foi exatamente colocar a palavra simulação dentro das novas DCNs, né, e hoje estão mais modernas, já estão em vigor, né, estão no processo aí de transição para a implementação dessas diretrizes curriculares, e com base nessas diretrizes, já que estávamos participando ativamente, construímos toda uma família de estruturas curriculares dos nossos cursos de engenharia, desenhadas, né, nesse propósito maior de formar um engenheiro, né, pelas suas competências, suas habilidades, darmos realmente um curso moderno, né, uma visão, é um curso longo, o curso de engenharia, um curso de 5 anos. Né? Será que o nosso aluno que hoje entra na engenharia, nós estamos dando aquela formação para o mundo que ele vai encontrar daqui a 5 anos? Né? Como o professor Flávio falava, temos que poder enxergar o futuro, né? Enxergar esse futuro é um grande desafio, um bom desafio para todos nós. Né? E é a nossa bola propulsora, aí, que o nosso maior estímulo desafiador é exatamente isso. Então, foi nesse contexto dessas novas diretrizes, que construímos essas matrizes, que surgiram, né, as primeiras necessidades, né, de desenhar as disciplinas que tinham práticas de laboratório exigidas pelas DCN, no ciclo básico comum. Nós temos 4 engenharias, no grupo todo temos 10 engenharias, mas no ensino digital temos 4, que é civil, produção elétrica e agora a mecânica, mais recentemente. A mecânica também entrou na parte da nossa engenharia, que entra nesse mundo digital com maior, né, peso, né, na utilização dos laboratórios virtuais. O ciclo básico é comum, os 2 primeiros anos, dos 5 anos, os 2 primeiros são comuns a todas as engenharias, onde temos as físicas, a química, os cálculos, né, e todas aquelas disciplinas que são do ciclo comum das engenharias. E utilizamos, primeiramente, ainda em 2018, as primeiras versões de um fornecedor, de um laboratório virtual, que foi uma espécie de um piloto para todos nós, onde nós desenvolvemos também, nós aprendemos a utilizar, né? Como não é somente a tecnologia que muitos possam pensar, utiliza uma tecnologia A ou B, mas não é isso, ele tem que ser uma solução completa, né? Nós temos uma operação gigante, como foi falado aí, nós estamos já indo para 400 mil alunos, 350, 360 mil alunos, ou seja, operar em nível nacional um laboratório virtual não basta apenas ser bom, excelente tecnologicamente. Como o Fábio falou, a gente não abre mão em nenhum momento, nenhum segundo em nossas discussões diárias da qualidade, a qualidade e o foco total no nosso aluno. Isso é a formação do nosso futuro engenheiro. No caso da engenharia, é a nossa principal objetivo, a melhor engenharia que a gente possa dar. Com esse foco, com esse olhar, que foram desenvolvidos os laboratórios virtuais. Essa primeira versão ela não atendia, ela é um pouco limitada em termos de prosseguir para o ambiente do ciclo específico de cada uma das engenharias, só tínhamos física e química. Tinha alguns problemas de não customização aos nossos sistemas, né? Isso aí é um requisito importante que a gente precisa ter, que é uma integração total, né? Além de toda a tecnologia, uma integração total aos nossos sistemas acadêmicos, aos nossos sistemas de informações acadêmicas, aos nossos sistemas de avaliação, toda a governança da vida e trajetória do aluno tem que estar conectada a esse sistema também, que lida com a parte da atividade prática. Tem que haver uma conexão, né, para que haja uma fluidez em toda essa grande operação. Então, e nós temos desafios, né, passando então para os desafios em si, né, de como aplicar na engenharia, né, algumas perguntas que nós tínhamos, né, e a cada vez que a gente tem as respostas, a gente surgem mais perguntas, e assim é que a gente vai desenvolvendo. E temos, né, o grande respaldo da legislação permitindo, né, a utilização desses laboratórios. E talvez a pergunta que muitos queiram fazer,
ao fazer a pergunta, isso aí é permitido, mas, na verdade, a pergunta que muitos queiram fazer é: será que isso é bom mesmo? Né? Essa é a grande pergunta. Será que isso vale a pena? Será que isso transmite? Essa resposta que nós procuramos em nós mesmos e hoje a gente pode, com toda e total tranquilidade, dizer: é muito bom. Né? Realmente é muito bom e você aprende mesmo. Temos muitos depoimentos de engenheiros já formados, tutores nossos, que com a vivência de experiência profissional, né, experiência presencial e profissional também, ao ver, né, um laboratório de química, um doutor em química, imagina, vendo um laboratório de química, ele teria tudo para não gostar, né, de um laboratório e ele ficar encantado, simplesmente encantado com a utilização do laboratório de química. São experiências muito interessantes. Nesses congressos que nós participamos, vimos muitos fornecedores, conversamos com quase todos eles. Né? Existem experiências interessantes também com laboratórios remotos, não é o nosso caso. O laboratório remoto tem lá uma dinâmica lá da própria da experiência, mas a nossa utilização é em grande escala. Nós não temos somente a experiência em si, temos todos um papel de comportamental do aluno. Um laboratório, ele não só vai fazer a experiência de química, como ele vai ter que pegar o EPI, lá no laboratório de mecânica, ele vai ter de engenharia civil, ele vai ter que abrir uma porta, fechar um compartimento para poder fazer a experiência. Senão o motor não vai ligar, senão não vai haver o desenvolvimento. Então, ou seja, é uma experiência real, não é somente fazer cronometrar o tempo com que a bolinha está caindo e verificar, traçar uma curva. Ou seja, é uma experiência realmente completa. Né? E isso tudo é desenvolvido com o nosso fornecedor. O fornecedor ele tem que ser capaz de estar ombro a ombro com a gente, lado a lado, participando do detalhe da discussão. Não é somente comprar um laboratório virtual e acoplar, ou seja, tem muito mais por trás disso, tem muita homem-hora aí de trabalho, né, de discussão, de aprovação, double check e uma série de coisas que a gente está acostumado ao nosso dia a dia, né, na implementação. São muitos laboratórios. Então, ou seja, é um ambiente muito rico, né, à disposição do aluno, com bastante qualidade mesmo, né, no sentido bem objetivo da palavra. Então, esse desafio, quando a gente transporta para o profissional da engenharia, aí o engenheiro civil, né, a gente fez a seguinte pergunta que nós fizemos para nós mesmos. A betoneira digital, quando é que eu vou precisar? Então, muitos paradigmas, né, a solda elétrica, o engenheiro, todo laboratório de mecânica tem uma solda elétrica. Agora, mas o que o engenheiro precisa com a betoneira digital? Ele que vai fazer, vai rodar o cimento ou ele vai apenas fazer o ensaio no corpo de prova? Lá na solda, ele vai ser um soldador, né? Tem um coordenador de engenharia mecânica, ele fala: talvez eu seria o pior dos soldadores se eu fizesse uma experiência de solda dentro de um laboratório de solda. Ou seja, o objetivo na solda elétrica é saber medir a intensidade, qual é o tipo de solda. Ou seja, o trabalho em si do engenheiro, ou seja, muitos paradigmas tivemos que romper nesses pensamentos e definições. E o próprio professor Thiago falou, né, que realmente depende de contato humano com humano, a gente não pode abdicar de um encontro presencial. Nós temos os estágios nas engenharias, temos a parte da vivência profissional dele, onde ele vai vir praticar. O laboratório virtual em si, é uma palavra que a gente utiliza, está virando uma commodity, ou seja, não é somente a tecnologia em si, e sim a capacidade de termos um parceiro que esteja em condições de atender todo esse rol de necessidades, né, de operação, né, de uma grande operação, onde eu tenha um laboratório acoplado a uma disciplina. O conceito mesmo de prática, ele está vindo um pouco assim, mudar um pouco esse conceito, né? O que é prática? Na terça-feira eu tenho a teoria, na quinta-feira eu tenho aula da prática, mas será que eu não posso fazer tudo no mesmo ambiente? Será que eu não posso fazer tudo na mesma sala? Então, algumas ideias que nós temos ainda na prancheta, já vimos como uma possibilidade. Por que a gente não estudar o cálculo puxado pela física, por exemplo?
Por que eu tenho que chegar num cálculo que é o grande choque para os alunos de engenharia, talvez uma grande causa de muita evasão dos nossos cursos de engenharia, né? Nós temos, isso não é um problema do grupo, é um problema nacional, né? A evasão nos cursos de engenharia. Será o grande fator não seria o cálculo? Então, por que os nossos professores de cálculo não trazem um problema de engenharia para o meu aluno de engenharia, um problema para o meu aluno lá na disciplina de cálculo? Por que eu, em vez de eu mandar resolva a integral tal, eu não resolvo o problema de engenharia tal que utilize, ele vai ter que saber montar a integral e como resolver o problema de engenharia. Esse é o grande requisito exigido num processo seletivo para engenheiro, é isso, a capacidade de resolver problema. Então, é nesse sentido que, com esse tom, né, e aí trazendo o laboratório virtual dentro do conteúdo da disciplina, é um passo importante que a gente está querendo dar, exatamente, não só ficar dentro da laboratório prática, porque é obrigatório, porque é DCN, mais do que isso, é trazer qualidade para a formação desse nosso engenheiro, né? A formação desse engenheiro que ele vai precisar, né, trabalhar em equipe, trabalhar colaborativamente, é uma outra requisito que a gente está tentando também colocar aí para melhorar ainda mais e fazer a conexão do laboratório virtual com teoria, trabalhar em equipe, ou seja, temos um campo vastíssimo já percorrido, mas um campo vastíssimo, a gente sabe, a percorrer. Então, isso aí realmente é uma grande mola incentivadora, estimulante para a gente, e é o nosso dia a dia, né, fazer esse desenho desses nossos cursos de engenharia. No âmbito da TI também é a mesma coisa. Nós temos, na TI, ela é um pouquinho diferente com relação à engenharia, porque os laboratórios, na verdade, são aplicações em softwares que são existentes, ou seja, o próprio aluno ele aprende a programar, e isso aí já tem os aplicativos mais ou menos prontos, né? E na parte de elétrica, por exemplo, tem a parte de acionamento de comando, tem a parte de redes, onde eu tenho sistemas físicos comandados por sistemas digitais. Existe né, dentro então, do curso de engenharia elétrica, nós temos também essa mescla entre o mundo TI e o mundo físico do acionamento de comando. Ou seja, temos um campo vastíssimo, e a minha fala aqui, exatamente para dar vários highlights aí do que foi precursor aí, que serviu aí do que o nosso amigo o Tiago estava falando, nessas conversas do dia a dia, que a gente foi passando um pouco dessa nossa experiência, que já tínhamos aí 2, 3 anos aí já iniciado, com que ele também trouxe aí para construir os cursos da área da saúde, que vão falar em seguida. Então, agradeço aí a oportunidade mais uma vez, à disposição aí para perguntas aí, dúvidas. Obrigado. Obrigado, professor Geraldo, mais conhecido como Gurgel, né? Gurgel, né? Muito obrigado, né? O professor Gurgel foi o precursor aí, né, da implantação de laboratórios, né, no nosso sistema aí de ensino digital, né? Então, as palavras dele são muito importantes aí para motivar, né, todas as outras áreas aí a esse processo, né? Eu vou falar um pouco agora rapidamente da parte legal, né, do ensino na radiologia, né? Como eu falei, eu estou há 2 anos aí, praticamente, pouco mais de 2 anos no ensino digital aí com o professor Tiago e o professor Flávio, né? E eu lembro que no dia que eu fui convidado para uma reunião, né, para ajudar aí na concepção do curso de radiologia, a primeira coisa que eu perguntei ao professor Flávio foi se eu poderia criar laboratórios virtuais, né? Isso é simples, né? Em 2018 a gente estava sob a regência ainda da portaria 453 na área do radiodiagnóstico, né? Mas da portaria já falava, né, do ponto mais importante, ponto chave aí para a gente ter essa experiência, né, na radiologia. E em 2019 a gente teve a publicação da RDC 330, né, do Ministério da Saúde, né, onde ela revogou desculpem, ela revogou a portaria 453, né? E lá no capítulo 4 da RDC 330, né, no artigo 79, que fala das proibições e restrições, né, ela diz o seguinte: fica proibida toda exposição que não possa ser justificada, incluindo
exposição deliberada de seres humanos aos raios-x, com o objetivo único de demonstração, treinamento e outros fins que contrariem o princípio da justificação. Né? Então, com base nisso, fica muito claro que a gente sabe que a gente não vai pegar radiação e fazer um exame no paciente, por exemplo. Mas quando eu tenho um laboratório de controle da qualidade ou de dosimetria, né, a gente vai ter exposição deliberada de ser humano? Sim, porque o aluno ele não é ainda um indivíduo ocupacionalmente exposto, ele é só um aluno. Ele não está ali necessariamente monitorado. Então, eu acabo, sim, deliberadamente expondo os alunos, né, nas práticas, nas aulas práticas, às radiações ionizantes. E aí, com base nisso, a gente, né, toda a equipe começou a desenvolver e pensar nos laboratórios virtuais para essas práticas, né, que envolvam o uso das radiações ionizantes. Hoje o congresso ele não tem um foco de saúde propriamente dita, apesar da metrologia estar presente, na verdade, em todas as áreas, inclusive na saúde. Né? Sem a metrologia, nada seríamos, como o professor Flávio falou no início, né? Nessa área de formação da nossa sociedade. É isso que a metrologia é. A metrologia é a base para a sociedade. Né? E dentro do ensino da metrologia, a gente tem ferramentas, hoje no nosso ensino da radiologia na Estácio, né? no Grupo Edux, de uma forma geral, que trazem, né, a proximidade do aluno com as radiações ionizantes sem necessariamente ele estar sendo exposto às radiações ionizantes. Né? Então, eu vou convidar aqui o professor Eric, que é físico-médico, é mestre em radioproteção e dosimetria pelo IRD e doutorando, né, lá no IRD também, tá? E é metrologista no Laboratório de Calibração de Medidores de Radiação, o Lab Pro Saúde, né, de Salvador. Né? O Eric ele foi uma peça fundamental na nossa parceria. Né? O Eric ele fez uma consultoria, na verdade, para um desenvolvedor que é um parceiro estratégico do Grupo Edux, né? E montou, juntamente lá com os desenvolvedores, o laboratório de dosimetria das radiações ionizantes, onde a gente tem algumas práticas, né, experimentos que o aluno saindo dali fica muito mais fácil, se ele for estagiar nessa área, o aprendizado, né, e a sensação de pertencimento, né, digamos assim, daquele conjunto de atividades. Então, Eric, por favor, se apresente aí para a gente e fique à vontade aí para falar sobre a proposta aí da nossa sala. Bom, boa tarde primeiro, né? Queria agradecer a Giovanni pelo convite e cumprimentar os outros da mesa, né? Não os conheço pessoalmente, mas é um prazer compartilhar esse momento aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, mas inicialmente só para dizer uma coisa, é que ficou muito mais fácil minha apresentação aqui, que um dos meus slides é exatamente o contexto de onde o trabalho está sendo realizado. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Está aparecendo a tela cheia ou está aparecendo... Está normal a apresentação? Não está cheia, não. Não está cheia. Está aparecendo o eu... próximo slide, entendeu? Como se fosse a sua tela. Entendi. Deixa eu ver se eu consigo... Mas eu acho que não tem problema, Eric. Tá dando para enxergar bem. Eu vou resolver isso aqui. Aqui, agora eu vou conseguir. Eric, você fez o treinamento no laboratório virtual antes para aprender a... Não cheguei a fazer treinamento, não. Mas, enfim. Então, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês um pouco da experiência que foi vivido, né, com esse processo de trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, para dentro dos processos de ensino. E eu estou falando que ficou mais simples porque tanto o professor Geraldo, quanto o Flávio, quanto o Thiago já contextualizaram inicialmente a demanda para esse tipo de teste, o contexto em que a gente pode trabalhar. Inicialmente, a gente tem, em primeiro lugar, os laboratórios que são muito específicos, têm equipamentos caros, tem sistemas de qualidade implantados, tem sistemas de restrição de acesso, que é natural de um laboratório de alta complexidade. E aqui é uma foto do Lab Pro Saúde, onde eu trabalho, por exemplo, com uma gama de equipamentos gigantesca. Então, o acesso de alunos, principalmente em grande número, não é uma coisa tão simples. Acontece, mas não é uma coisa tão simples. O segundo que eu queria falar é nos sistemas tecnológicos avançados que já existem hoje. Tem tanto realidade virtual, internet de alta velocidade,
computadores com alto nível de processamento. Então, você tem todo um sistema trabalhando em prol dessa solução. E, em terceiro lugar, que não foi por isso, mas é um contexto que veio trazer à tona, como até o professor Flávio sinalizou inicialmente, que é o contexto da pandemia, que faz com que isso seja uma coisa não só como um a mais para as instituições colocarem, mas como parte essencial do trabalho para que essas instituições sejam o mais eficiente possível em passar conhecimento para os alunos. O objetivo da consultoria que eu prestei lá para o pessoal foi o seguinte: eu preciso transformar um ambiente físico num ambiente virtual de ensino. Como é que eu faço isso? Bom, a ideia inicial é que a gente consiga ter uma experiência próxima da real, muito próxima da real, em um ambiente que não necessariamente o aluno precisa se deslocar ou superlotar um laboratório onde você tem muito pouca atenção, inclusive, muito aquém do que é necessário para você ter um bom estágio, por exemplo. Então, o primeiro passo que foi realizado foi o seguinte: a gente transformar esse laboratório físico, um laboratório genérico físico, numa estrutura 3D, basicamente para verificar as dimensões, tudo em escala, como é que a gente coloca esse ambiente, se ele realmente vai funcionar, o que é que a gente consegue tirar de elementos chaves para poder transformar para uma plataforma 3D. Isso foi realizado. O outro passo foi o estudo das normas de referência para cada uma das aplicações. Foram 4 aplicações que a gente trabalhou, mas basicamente todas convergiam para calibração de medidores de radiação de nível de radioproteção. Então, tem as séries da norma ISO, por exemplo, foram utilizadas como base, que é a que todo laboratório de referência utiliza para esse tipo de aplicação, para raio-x principalmente, né? E aí a gente teve que fazer um estudo, né? Essa que coube a mim, que era uma parte técnica dessa parte de metrologia, levantar todos os elementos, como é que funcionam, quais são os arranjos a serem utilizados, como esses elementos se interrelacionam, quais são as funcionalidades que precisam ser localizadas ou não e implantar nesse sistema. Depois, a gente teve que pegar os manuais de instrução de todos os equipamentos para avaliar como é que eles funcionam, como é que é a interação da pessoa com esse equipamento, equipamentos que possuem inúmeras funcionalidades, como um eletrômetro padrão. Você não só mede carga, você tem inúmeras funcionalidades para um eletrômetro que é ligado a uma câmara de ionização, por exemplo, que leva o sinal elétrico e converte, a partir de um fator, você converte em dose. Mas não é só isso que esse eletrômetro faz. Como é que a gente faz? Aí a gente fez uma varredura em todos os equipamentos, todos os manuais, quais são as características que são objetivamente utilizadas para esse fim. Depois, a gente entrou num processo de tradução, eu chamei de tradução, não sei se é a palavra concreta, do sistema físico e todas as informações que a gente tem para um sistema virtual. Que aí a gente contou com a Algetec, que é essa empresa que Giovanni sinalizou anteriormente, que tem uma equipe sensacional, coordenada pelo senhor Jenison, que fez com que todas essas informações levantadas de como a gente realiza, como a gente executa uma calibração no laboratório, quais são os princípios físicos de funcionamento de cada uma das coisas, e colocou isso num contexto virtual. Essa foi a etapa, inclusive, mais desafiadora que teve, né? Porque a gente transformar isso, toda essa informação que eu estou te dando, meio analógica, em linhas de programação, é um desafio bastante crítico, né? E aqui são os resultados dessa produção. Aqui a gente vê, por exemplo, uma simulação de uma sala de comando, onde tem um eletrômetro, onde tem um comando de raio-x, que é essa base colorida. Nesse caso aqui, tem uma leitora de dosímetro pessoal, né, de OSL, que é utilizado, e tem um sistema de câmeras para verificar dentro da sala remotamente, porque a gente não pode trabalhar dentro de uma sala onde está sendo emitida radiação para fazer qualquer tipo de
calibração, uma vez que a gente pode facilmente extrapolar os níveis de restrição de dose, né, para trabalhador. Aqui é mais de perto o comando do raio-x, né? Você tem a chave de comando, tem botões de emergência, tem os seletores, tem tudo isso é muito próximo de um painel de comando padrão que é utilizado na prática, né? Fisicamente, né? Muito bom isso aqui. A outra coisa é uma câmara de ionização que é posicionada. Essa é uma câmara de ionização típica de laboratórios que utilizam que trabalham com radioproteção, que é uma câmara esférica de 1 litro, né? E aí o ambiente interno da sala, com os controles de temperatura, com os sistemas de gerador de radiação, com os sistemas de posicionamento, eles automatizaram aqui com essas setinhas para cima e para baixo. Um negócio muito interessante. Aqui por exemplo, o sistema de monitoramento da sala, porque não pode ficar ninguém lá dentro, com o sistema de medição de condições ambientais, todos esses elementos que realmente existem em laboratórios físicos, né? O que eu trabalho, por exemplo, tem todos esses elementos. Aqui é a bancada com uma leitora genérica de dosímetro pessoal, OSL, né? Que é dosímetro por luminescência, por estimulação óptica, né? Então, esses elementos genéricos foram todos criados a partir de um estudo de quais equipamentos existem, como é que eles se comportam, quais são as características desses elementos. E aqui o próximo slide que eu vou passar é uma simulação de como é que funciona basicamente esses laboratórios. Vou passar aqui o vídeo para vocês. É um vídeo curto. Vai acionando cada um dos elementos a partir de um procedimento operacional padrão exatamente igual ao que um laboratório faz. Você vai selecionando, você vai entrar na sala, calibra a posição do sistema para poder realizar a calibração, né? Faz os ajustes de posicionamento necessários, controla esse sistema automaticamente pela sala de comando, liga o eletrômetro para executar as medidas que devem ser feitas, polariza a câmara de ionização, isso já dentro da sala de comando, com visualização externa, por exemplo. Aqui um outro vídeo mostrando também esse sistema de posicionamento, trocando o sistema de referência por um Phantom para medir dosimetria pessoal, selecionando os filtros de referência das qualidades, fazendo o mesmo esquema de operação de sala de raio-x. Então, isso foi o projeto piloto de elaboração de um laboratório de calibração virtual que já saiu nesse nível, ou seja, aqui é o dosímetro para ser lido, né? E aí o sistema de tela, você vai anotando as leituras para cada uma. É um sistema genérico de calibração, mas que com essa base científica e metrológica desses sistemas aqui, você chega em qualquer laboratório e sabe tudo que está acontecendo no laboratório. Então, foi um trabalho bastante gratificante e que rendeu muitos bons frutos, né? E concluindo essa apresentação, é o seguinte, eu particularmente achei que é um sistema de tecnologia 4.0, correlacionei com as tecnologias que já estão sendo utilizadas hoje, né, no mais alto nível tecnológico, que estão sendo empregadas no ensino, inclusive, aplicado à metrologia, que é o que a gente está trabalhando. Então, é uma preocupação que a instituição teve de poder sair na frente desses processos para poder, inclusive, deixar os profissionais inovando, né, logicamente, inclusive deixando os profissionais que sairão desses cursos com uma familiarização com esse tipo de tecnologia muito grande, inclusive, além da parte prática, com essa familiaridade com esses sistemas muito grande, que já é um diferencial que a gente não tem nem o que questionar, porque tudo hoje, né, a pandemia até deu uma acelerada nesse processo, vai ter essa sincronização. E, por fim, ajudando todo mundo a ultrapassar essas barreiras, né, que foram colocadas, que vêm sendo batidas, né, ultrapassadas historicamente, só que
dessa vez a tecnologia levou para um outro patamar. Eu queria agradecer ao laboratório lá para a saúde por todo apoio de experiência, né, para poder chegar até esse processo de traçar todas as bases técnicas e metrológicas para poder passar, e a UGTEC que fez isso se tornar realmente um laboratório ambiente virtual, que foi uma experiência excelente. Era só isso que eu tinha para falar para vocês e agradecer a paciência e a escolha para poder compartilhar esse conhecimento. Essa última imagem aí é na Bahia, Eric? Não, não. Isso daí é para ir amanhã. Não. Esse aqui é minha área de trabalho, rapaz. Aqui é Entendi. eu trabalhar para poder... Para relaxar, né? Pensando no foco. O foco é férias. Eric, para o Nessa... Metrologia 5.0, que deve acontecer ano que vem, eu já vou te convidar de antemão, porque eu tenho alguns incrementos para sugerir para esse laboratório aí, tá? Opa, beleza. Tem alguns incrementos aí para a gente fazer e tocar aí. Acho que dá até uma tese de doutorado, o incremento que eu estou pensando. Né? Muito Beleza. obrigado, Eric, pela sua participação. Nada, eu que Muito agradeço. obrigado mais uma vez pela consultoria nos prestada aí para o desenvolvimento do laboratório. Eu quero convidar agora o professor Paulo Travassos. O professor Paulo é professor da Unesa, da Universidade de Estácio de Sá, tá? É o coordenador do Programa de Radioproteção e Saúde do Laboratório de Ciências Radiológicas da UERJ e professor convidado da Residência em Física Médica do INCA. E o professor Paulo trabalha com a gente também. É o professor da disciplina no ensino digital, controle da qualidade em equipamentos, e vai falar um pouco para a gente aí sobre esse desafio novo e fazer algumas demonstrações para a gente da capacidade do laboratório, para mostrar que a metodologia ela rompe barreiras mesmo, como o Eric colocou. Paulo, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Né? É um prazer estar aqui, agradeço muito esse convite que foi feito. Né? E só confirma para mim, como é que está o áudio? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo ok. Tá. Bom, então, eu já tive algumas experiências com plataformas virtuais, né, com ensino virtual, com laboratório virtual. Por que eu digo isso? Quando estava na graduação, nos anos 90, o meu TCC foi exatamente utilizar um software para ensinar circuitos eletrônicos, né, circuitos resistivos e capacitivos, no ensino médio. Então, eu já dava aula naquela situação e foi uma metodologia que eu já usava no meu dia a dia. Isso virou meu trabalho final de curso. Né? E era um software profissional, que eu poderia construir uma televisão, se eu quisesse, dentro daquele software, mas eu usava aquela pedacinho que servia para o ensino médio e colocava os alunos, não tinha internet do jeito que é hoje, né? A gente colocava os alunos em um laboratório de informática, cada um no seu computador, e a gente simulava os circuitos. Né? Hoje, como tem se falado aqui, a situação é muito diferente do que aquela simulação. Né? Existiam outros softwares, né? Aliás, tem uma dezena de softwares, desde aquela época, que são laboratórios virtuais para ensino no caso, física, porque eu sou físico. Né? Mas nenhum chegou nesse nível que nós temos hoje. Né? Acho que o grande diferencial é essa questão de ser online, de ser virtual, de você estar em casa, poder fazer um experimento. Isso daí é uma coisa que realmente está criando um novo paradigma, como foi dito aqui. Né? Aliás, na minha época de graduação, a gente falava muito essa palavra, ela caiu um pouco no esquecimento, né? Então até lembrou, deu até um pouco de saudade, né? Paradigma. Mas, de fato, foi uma palavra que foi gasta, mas é isso que está acontecendo. A gente está tendo uma nova perspectiva. Né? E a pandemia, bom, com esse confinamento que todos fomos obrigados a passar, né? Favoreceu nesse sentido. A gente tem que dar uma solução para esse ensino durante a pandemia. Então, o laboratório virtual foi fascinante. Porém, a gente tem que ter foco que só o laboratório não resolve. Né?
Assim como só o experimento presencial não resolve. A coisa assim que minimamente uma pessoa pode fazer, que tem a menor importância possível, é você fazer a medida. Então, hoje eu vou simular, daqui a pouco, né, a medida de tensão do tubo de raio-x, mas assim, a medida em si não tem muito significado. O que você faz com esse resultado é que é o foco, né? O que é o principal. O que significa a tensão do tubo? O que isso impacta na qualidade da imagem? O que isso impacta na segurança do trabalhador e na segurança do paciente, né? E no diagnóstico, porque o objetivo final é sempre ter um bom diagnóstico, né? Então, todo esse arcabouço é necessário, todo esse conhecimento prévio para você poder chegar no experimento em si, né? Só para deixar isso claro, mas o assunto hoje é falar do experimento, do laboratório. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e eu vou tentar mostrar para vocês online, se por acaso a conexão ficar muito ruim, né, porque o meu provedor aqui andou um pouco problemático, vocês me avisam que eu gravei em vídeo também, né? De repente o vídeo fica mais leve. Vocês estão vendo a minha tela aqui já do ambiente? Está aparecendo ok. Tá okay, rodando bem, Paulo. Bom, para quem já conhece, dispensa comentário, mas, assim, para quem não conhece a plataforma, essa é a primeira tela que o aluno encontra quando ele executa o laboratório virtual, né? Então, aqui nós temos vários botões e ele tem que passar por cada uma dessas etapas para poder concluir seu laboratório. Bom, o primeiro botão, uma casinha home, não, em qualquer momento ele volta para essa tela inicial quando ele quiser. Depois, ele tem que passar por aqui, que é uma apresentação. O que é a apresentação, né? A apresentação vai dizer qual é o objetivo dele estar estudando, qual é o objetivo desse laboratório, desse experimento com raio-x, enfim. Vai apresentar os objetivos do laboratório, vai contextualizar para que serve esse laboratório. Então, não vou entrar em detalhes, mas falar do experimento, falar da questão da segurança, enfim, daquela visão geral, o que um professor faria no momento de qualquer experimento de laboratório, né? A primeira coisa que a gente faz com uma turma, quando entra em um laboratório, é falar de segurança. Então, aqui não é diferente, né? Depois disso, tem um sumário teórico. O aluno, para chegar nesse nível aqui, né, de estar fazendo essa prática, ele já teve a aula sobre o assunto. Ele já teve a aula. Então, esse sumário teórico, o próprio nome já diz, é um sumário, né? É um resumo dos principais conceitos e daqueles conceitos que serão trabalhados em sala, né, no ambiente virtual, né? Reparem que eu estou no sistema, essa velocidade que está aparecendo para vocês é a velocidade que vai aparecer para o aluno também, tá? Então, ó, avaliação da exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo de raio-x, ou seja, vamos falar da quilovoltagem. A gente, no jargão, a gente acaba falando quilovoltagem, né? O termo correto é tensão do tubo. Então, aqui vai ser apresentado aqueles conceitos. O que é a tensão do tubo? O que é a reprodutibilidade? Né? Eu vou passando aqui, ó, algumas equações, espero que vocês estejam vendo aqui, algumas equações para relembrar como é que ele vai fazer, qual o objetivo dele fazer esse experimento, né? Principalmente, não é saber fazer, né? É saber por que está fazendo, isso que é a grande questão, né? Então, depois que ele passar por esse sumário teórico, né, ele vai ter que vir aqui e, como em todo laboratório, né, toda vez que você vai fazer um experimento, você tem que ter um roteiro, né? Então, o roteiro ele tem uma parte comum que fala sobre o ambiente em si, né, o ambiente do laboratório virtual, é mais genérico, serve para qualquer experimento, e depois ele entra no experimento em si. É aquele roteiro que a gente vê em laboratório, né, que tem o material utilizado, o esquema, o procedimento, né, e sugere algumas conclusões, sugere observar alguns tópicos que sejam relevantes, né, faz algumas indagações, né,
para que o aluno possa refletir sobre essas medidas que ele fez. Então, procedimento, ajustando e posicionando o equipamento de raio-x, ajustar a área de colimação, isso daqui a gente vai ver como que é feito na prática, né? Painel de controle, enfim, vai explicando passo a passo os cuidados que ele tem que ter, né? Faz algumas perguntas, aliás, determina algumas tarefas para serem feitas, né? A média das 4 medições realizadas, enfim, tem uma série de coisas aqui, né? E tem essa tabela que eu acho muito interessante, porque assim como em um roteiro de uma prática presencial, o laboratório virtual ele apresenta um modelo de planilha para que o aluno possa tratar esses dados. Vai tratar esses dados de acordo com a ferramenta que ele achar necessário. Pode usar uma planilha eletrônica, por exemplo, pode fazer o cálculo com a calculadora, lápis e papel, por exemplo, mas a planilha está aqui, a tabela está aqui. Tá? Então, nesse caso, é sugerido aqui o KV médio, né? O valor da exatidão, utilizando aquelas equações que no sumário teórico estavam apresentadas, assim como a reprodutibilidade, como é que ele faz, variando o KV, variando a corrente anódica, né? o miliamperes, enfim, é um roteiro de experimento do clássico. Eu acredito até que se a gente imprimir isso e levar para um laboratório, levar para uma sala com os instrumentos, a gente não precisa alterar grandes coisas, né? A gente pode utilizar mesmo num laboratório presencial. A ideia é parecida. Bom, depois disso, o aluno faz um pré-teste, como o professor Giovanni falou ainda agora, né? Ele vai ter algumas questões, nesse caso aqui são 5 questões, para avaliar se ele realmente compreende aqueles conceitos que serão testados, né? Aqueles conceitos que aquelas grandezas serão medidas. Né? Então, não adianta eu colocar um equipamento, vamos supor que eu esteja medindo taxa de Kerman, né? Não adianta eu colocar uma câmara de ionização, apertar o botãozinho aqui, outro ali, e eu ter a medida no final. Aquela câmara é adequada para aquela medida específica que eu estou fazendo, e por que ela é e por que não é. Né? Então, ele tem que entender que a qualidade do feixe, ele tem que entender o que é a metrologia, né? O que é a calibração, então, propagação de incertezas, enfim, tem um monte de coisas associadas, um monte de conhecimento prévio. Então, essas questõezinhas aqui ajudam nesse sentido, para despertar no aluno, né? O que está faltando, né? Minimamente, para ele poder fazer o experimento. Agora, nesse ícone aqui, que eu adoro, um Erlenmeyerzinha, né? Esse Erlenmeyer, geralmente a gente desenha quando é laboratório. Aqui não é diferente. Né? A gente já tem uma sala parecida com a que o professor Eric mostrou ainda agora, só que agora é uma sala de exames. Reparem que demora um pouquinho para carregar. Eu fiquei muito tempo fora da internet, eu acho que eu perdi a conexão com esse software aqui. Mas, de qualquer forma, se por acaso eu não conseguir, eu tenho isso gravado em vídeo, tá? Como eu falei, a minha conexão está um pouquinho problemática. Mas, enfim, a gente tem esse ambiente em que o aluno vê essa tela que eu estou mostrando para vocês, né? Não essa tela de erro por causa da internet. Basta eu fechar aqui e começar de novo, porque... Bom, já que eu tive que mudar de tela, deixa eu mostrar logo isso daqui que eu vou mostrar no final. Né? Nós temos aqui vários experimentos. Né? Eu estou mostrando esse primeiro, mas eles estão aqui numa sequência de experimentos. Consegui. Então, são esses experimentos da disciplina que eu estou administrando agora. Né? Então, tem levantamento radiométrico, tem qualidade do feixe, enfim. Eu escolhi a avaliação da exatidão e reprodutibilidade. É o primeiro, né? Então, vamos começar do primeiro. Vamos ver, agora eu acho que vai. Então, o problema é que eu estou há mais ou menos 2 horas com isso aberto, aí eu perdi a conexão, mas já voltou. Então, ele demora um minutinho para carregar, né?
Depois que ele carrega o ambiente, vocês viram que esse tempo é o tempo que o aluno vai ver mesmo. Né? Agora eu posso sair até da internet, o laboratório já está aberto. Então, eu só preciso da conexão para carregar o experimento. Isso eu achei brilhante, porque a maior dificuldade que a gente tem no experimento virtual é a conexão com a internet. Né? A gente testemunhou agora os palestrantes tendo dificuldade, e isso daí assim, é imprevisível. Tá? A gente não tem controle sobre isso. Bom, primeiro, a visão geral. Aqui atrás eu tenho a sala de exame, né, simulada. Aqui eu tenho o painel de comando com visor, com a blindagem aqui. Né? Aqui eu tenho o tubo de raio-x, que a gente vai mudar a visão daqui a pouco, a gente vai ver com mais detalhes. Tem o comandozinho, né, do aparelho, né, o comando do colimador. Sobre a mesa já está o equipamento que faz a medida da tensão do tubo. Né? A gente chama no jargão de cavemeter, né? No medidor de tensão de tubo. Né? Então, essa tela da esquerda é o menuzinho onde eu escolho para onde eu vou olhar. Então, já que eu falei do medidor de KV, vamos olhar para ele aqui. Então, esse é o medidor que, para quem é da área, sabe que é um modelo assim, genérico, né? Mas os medidores modernos têm um design um pouquinho diferente. Mas, didaticamente, eu acho esse aqui perfeito. Foi parecido com esse que eu aprendi a fazer medida. Porque os modernos, você tem um software associado e ele mede vários parâmetros ao mesmo tempo. Então, para quem está aprendendo, você tem um aparelho que mede várias coisas ao mesmo tempo, pode ser complicado. Esse aqui é perfeito para quem está aprendendo. Então, eu tenho que lembrar de ligar. Eu tenho que lembrar entre uma medida e outra, dar um reset, porque senão ele vai somando os valores, né? Ele vai acumulando. Então, isso daí é uma coisa bem legal. Bom, vamos agora para o painel de comandos, né? Lá naquela blindagemzinha que eu mostrei no início. Né? Então, vamos lá, vamos disparar o tubo. O botão de disparo do tubo é esse aqui, é X. Opa! O software ajuda a gente, né? Ajuda o aluno com mensagens dizendo o que ele fez de errado. Como é que eu vou disparar o tubo se ele não está ligado? Então, aqui, eu tento disparar, o equipamento está desligado. Então, vamos ligar. Agora que eu liguei, eu vou disparar. Espera aí, o valor de corrente está muito baixo. Então, isso tudo consta no roteiro. Isso tudo consta na teoria, na aula teórica. Isso tudo consta. Né? Pelo menos algumas coisas constam no sumário teórico. Então, essa mensagem ajuda o aluno a lembrar o que ele está esquecendo. Então, se eu tentar disparar o tubo, a corrente é muito baixa. É lógico, a minha corrente aqui está zero, né? MA está zero. Então, vamos aqui selecionar um valorzinho de MA, colocar aqui um 59, né? E vamos colocar um tempo. Colocar um segundo. A tensão poderia deixar essa, mas vamos colocar 80. Né? Agora vai disparar, né? O tamanho do campo luminoso está grande. Então, como é que eu vou disparar o tubo se eu esqueci de colimar? Se fosse um laboratório de verdade, eu conseguiria disparar, né? Mas eu não teria, em compensação, uma mensagem de erro me dizendo: você disparou, você fez uma medida, mas sua medida está incorreta. Aqui, prepara o aluno para quando ele for fazer isso de fato, ele já aprendeu que tem uma série de coisas. Né? Eu não vou antecipar para não estragar as mensagens que eu ainda vou mostrar. Bom, então vamos lá para a estativa. Ele reclamou do tamanho de campo. Né? Então, vamos mexer no tamanho de campo. Para quem conhece o aparelho de raio-x, isso daqui é muito fiel a um aparelho de verdade. Então, para eu saber o tamanho de campo, eu tenho que acender a lâmpada, né? Para eu poder ver a área que eu vou irradiar. Né? Daqui é o delimitador de área. Então, aqui embaixo, eu vou colimar. Então, quando eu cliquei aqui no botãozinho, eu posso girar esse botão para abrir ou fechar o campo, né? Então, no sentido, nos dois sentidos, né? Perpendicular e transversal, os dois botõezinhos aqui, e também aparece uma guia para facilitar essa manipulação. Tá? Aqui no lado esquerdo aparece a parte de cima do meu cavemeter. Então, eu tenho que colimar esse campo exatamente aqui na área do detetor.
Se não aparece, vai aparecer esse erro depois. Mas eu também não posso mostrar todos os erros aqui por uma questão de tempo. Não sei se vocês conseguem ver se tem contraste adequado. Eu estou diminuindo o campo, né? O campo, para mim, aqui aparece na cor cinza. Então, eu estou diminuindo. E repare que o meu KV meter está numa posição que não é centralizada. Isso também vai me ocasionar um erro se eu tentar disparar assim. Então, como eu já sei o que está acontecendo, eu já vou aqui antecipar para a gente não ficar com muito tempo, né? Investir muito tempo nisso. Então, eu venho aqui no cabo para poder movimentar. Posso movimentar o tubo usando esse cabo, ou eu posso usar o botãozinho aqui, ó. Repare que esse retângulozinho mais claro, ele agora já está centralizado na direção X. Agora eu venho aqui com esse outro e centralizo na direção Y. Ó. E com isso, agora eu consigo fazer um disparo, não é? Vamos ver. Volto lá para o painel de comando. Vamos ver se ele deixa eu disparar. Puxa, esqueci da distância foco-detetor. Ó céus, e agora? O que eu faço? Como é que se mede distância foco-detetor? Com uma trena. Então, eu tenho que ir lá no armário pegar a trena. Então, o armário está aqui. Ó. Esse menuzinho ajuda a gente. Tem mais teclas de atalho também, né? Para quem gosta da tecla de atalho, tem várias. Quando eu cliquei aqui no armário, vou abrir a porta do armário, seleciono o equipamento. Nesse experimento, eu só tenho a trena. Dependendo do experimento, vou ter outros equipamentos guardados ali. E com o botão direito, eu vejo as opções. Ó, medir distância no medidor. É isso que eu quero fazer. Então, a trena já foi posicionada. Volto agora lá para o meu aparelho, lá para a estativa. Repare que a trena já está aqui. Então, vou ajustar a distância. Quando eu clico aqui para ajustar a distância, eu não vou precisar mais dessa tela aqui, não, que eu já ajustei isso. Quando eu clico aqui para ajustar a altura, né, a distância, no caso aqui é a altura, aparece a trena miudinha aqui no canto. Então, tem que deixar a 1 metro. Né? E a mensagem de erro me lembrou disso. Eu vou baixando aqui, ó, até chegar a 1 metro. Eu poderia simplesmente, onde está a mãozinha ali, arrastar como se fosse o tubo de verdade. Mas isso, assim como o tubo de verdade, fica muito leve. Né? Qualquer movimento com o mouse, o tubo anda muito. Então, tem que ter uma certa sensibilidade. Por aqui fica mais fácil. Coloquei em 1 metro. Agora vou no painel de comandos. Será que agora ele deixa? E, olha só, aguarde o acendimento do LED. Acendeu esse LED aqui, ó, AX. Então, agora eu já posso disparar. Ou seja, é o botão de preparo para fazer o anodo começar a girar. Né? E agora que acendeu o LED, eu já posso disparar. Se que eu faço o disparo, a visualização, né, vai lá para o painel do aparelho, do medidor, né? Então, aqui eu tenho 8,46 kV. Né? Então, de propósito, acredito eu, existem muitas casas decimais aqui. Então, isso já é para trabalhar com o aluno a questão de tratamento de dados. Como eu falei, né? Disparar o tubo em si é uma coisa muito simples. Fiz a medida. E aí? Tá? O que significa essa medida? Qual é a incerteza associada a essa medida? Esse monte de casa decimal aqui, provavelmente a pessoa, pelo menos, eu oriento os alunos assim, né? Aproveita esse fato para poder trabalhar quantidade de algarismos significativos. Né? Por exemplo, trabalhar incerteza, fazendo várias medidas. Né? Enfim, é muito interessante, simula muito bem um aparelho de verdade. Então, se eu quiser repetir o experimento, vou lá no painel de comandos e vai dar outra leitura aqui. Assim como no aparelho de verdade, a gente tem flutuações entre um disparo e o outro, no aparelho virtual também vai ter. Né? Fiz as medidas, eu tenho que anotar na minha planilha, eu tenho que variar o MAS, eu tenho que fazer todo um tratamento e o roteiro do experimento explica como que a gente faz isso. Tá? Então, achei fabuloso, muito legal.
Agora, como o professor, se eu não me engano, foi o professor Gurgel que estava dizendo, né? Que algumas coisas o laboratório virtual não vai trazer. Por exemplo, quando você aciona um anodo, ele faz um ruído característico. Então, para quem está perto do tubo, pelo ruído do anodo, você sabe que ele está funcionando. Isso pode ser adicionado no software, até é só um exemplo. Né? Tem a questão dos cabos. Né? Tem todo um tratamento, uma manipulação de cabo e tal. Mas não é o objetivo do laboratório virtual trazer 100%. Ele não vai substituir, como foi dito aqui, o braço do paciente na hora de injetar o medicamento, né? Com uma agulha. Não vai substituir, mas vai preparar o aluno de uma forma muito satisfatória. Né? E isso eu acho fantástico. E o fato do aluno poder fazer isso em qualquer local que ele esteja, desde que ele tenha acesso à internet, para começar, só para carregar, isso é imbatível. Né? Acho que é o maior mérito desse experimento. Bom, existem outros experimentos e eu acho que não é o nosso objetivo fazer todos, né? Que é só para dar só para apresentar em linhas gerais como que a gente consegue fazer isso. Bom, como é que eu... achei. Estou tentando parar essa stop share. Consegui. Bom, gente, então o que eu vejo assim de positivo eu já falei, né? O software é fabuloso, você pode estar em qualquer local do mundo que você consegue executar. Você pode estar longe do hospital, você tem uma sala de exame para poder prosseguir com o seu estudo. Então, não precisa esperar a mesa de exame estar livre, né, para conseguir fazer o experimento. Tem a questão legal que o professor Giovanni acabou de falar, né, de expor um aluno. Enfim, é muito prático, é muito legal. Bom, basicamente, eu acho que eu já me estendi até um pouquinho, né? Era isso que eu tinha para falar e agradeço muito a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? E parabéns para a universidade por ter criado esse projeto tão inovador. E, assim, como eu falei, tiveram vários softwares, cada um no passado, né? Mas não com essa qualidade, não com esse preparo, com esse especialista, vendo os detalhes. É uma coisa bem legal. Paulo, muito obrigado. Foi maravilhosa sua apresentação, você mostrou os aspectos gerais aí do laboratório, né? Esse aí eu tive o prazer de ser o consultor, né? Assim como o Eric foi do dosimetria, esse aí eu fui consultor. Né? Eu sou egresso da Unesa, mas também sou egresso do LCR, né? Nessa formação aí que envolve o controle da qualidade. Trabalhei, né, lá não foi sob a sua liderança ainda, mas trabalhei lá na liderança de outras pessoas, inclusive do Alexandre, né? Do professor Luiz Alexandre. Que eu não era PRS. nascido nessa época. Você não era nascido, né? A sorte é que eu estou sem óculos, cara. Né? Para mostrar que nós somos sósia de verdade, né? Bom, gente, eu queria agradecer a todos. Parece que não temos perguntas, significa que ou foi muito bom ou foi muito ruim. Quando não tem pergunta é porque ou foi muito bom ou foi muito ruim. Eu tenho certeza que foi muito bom, né? Que todos vocês deram um show aí. O professor Tiago precisou entrar na reunião, o professor Flávio também, né? Então, estamos nós quatro aqui, né, para fazer as considerações finais aí. Quer começar, professor Gurgel? Vou colocar aqui o mudo aqui, tirar as considerações finais, né, agradecer mais uma vez, né, destacar alguns pontos, né, que nós viemos, né, com essa ideia, né, com laboratórios virtuais, nós estamos cumprindo um papel de integração nacional. Né? Se você olhar as estatísticas aí, temos alguns milhões, né, de cidadãos, né, cidadãs brasileiras que gostariam de ter um curso superior, gostariam, no caso da engenharia, ser engenheiros em cada uma das suas profissional, dos seus área profissional, gostariam, mas não têm oportunidade, por não ter uma universidade perto, não ter uma universidade no seu raio de ação. Então, a gente tem também essa inserção digital
ela com a pandemia foi muito falado isso, mas já antes disso, já pré-pandemia, já tínhamos essa preocupação também, né? No caso da formação de um profissional, onde ele vai ter uma interação digital muito grande. Então, essa também é um papel que os laboratórios virtuais estão somando aí alinhando os vetores nesse mesmo, né, na busca desse mesmo objetivo, né? Destacar também, foi falado aqui, achei interessante, porque eu me lembro muito bem quando na minha engenharia e colegas que são engenheiros têm relatos muito parecidos de irem lá para pegar a presença, né? Logicamente é um percentual baixo, mas temos aqueles alunos que vão à aula, somente estão ali de corpo presente, mas não estão ali com pensamento. A prática é obrigatória, ela faz parte. Se o aluno não fizer, o aluno é reprovado. Isso na área digital, no laboratório virtual, ele é obrigado a fazer a prática. Aí havia a pergunta: por que então, como é que você vai ter a certeza que não foi a mãe do aluno, o pai do aluno que fez a prática? Ora, primeiro tem a disciplina consciente, né? Um profissional, ele tem que saber. Então, estaria meio no caso daquele que está lá de corpo presente, dando a presença e fez. Mas nós temos, para um MEC, por exemplo, a gente tem que gerar a evidência de que ele fez a prática. E uma outra pergunta que o MEC vem: como é que você avaliou essa prática? Então, dentro da nossa prova, na parte da prova, tem conteúdo prático. Se foi ele que fez ou não fez, né, a prática, o conteúdo da prova também vai abordar, tem questões alusivas à prática que ele realizou. Então, essa é uma questão que a gente se preocupou. Outra coisa, não para por aí. Temos realidade aumentada, incorporada aos vídeos. Por exemplo, um engenheiro ele tem que fazer visita técnica. Eu estou falando de engenheiro porque é a minha área, tá? Mas acho que deve se aplicar também a outras áreas. Ele tem que visitar uma Itaipu, por exemplo. Eu me lembro, fui visitar, numa época da engenharia, fui visitar uma ou duas empresas, né, com aplicação em engenharia, mas veio de Itaipu para o engenheiro eletricista, que eu sou eletricista de origem, e era o máximo. Né? Não fui. Eu vi um vídeo de uma visita técnica a Itaipu, com realidade, o próprio filme, mas com acoplamento de realidade aumentada, sensacional, você vendo aqueles dutos, a turbina debaixo, né, explicando, né? Isso aí é muito bacana, muito interessante, né? Então, você ter um curso desse de engenharia elétrica com 10 visitas técnicas desse formato, seriam realmente coisa muito assim, profícua, né? Outra coisa também, no laboratório de física, que eu me lembro aqui agora, o gerador de Van der Graaf, por exemplo, ninguém podia tocar, porque ele era $10 mil, só o professor, quando sabia mexer no equipamento, ele ia lá e fazia a demonstração, a gente olhava, assistia, anotava o que estava todo mundo, fazia o relatório, pronto, fez a prática. Será que ele aprendeu? Então, a gente fala tanto e tem tantas perguntas para... Né, tem gente que já tem pergunta pronta para combater uma solução que nem conhece ainda, e quando passa a conhecer, vê que toda a envoltória ela puxa o aluno para aprender, faz com que conquista, né, o aluno. Né? Então, essa é todo o contexto que eu gostaria de dizer. É um mundo novo que está vindo, né? Não tem volta, então temos que realmente ver e aceitar que isso está vindo em cheio e em massa, né? E ainda bem, né? É o que eu termino aí, ainda bem que realmente temos como resultado o aluno, né? A qualidade, e isso contribuindo fortemente para melhorar a qualidade do aprendizado do aluno. Acho que seriam minhas palavras finais aí. Obrigado, professor Gurgel. Eric, palavras finais e as considerações? Gostei bastante da experiência. Eu acho que vocês, principalmente os representantes do grupo educacional, estão bastante atualizados, inclusive à frente da maioria de outras instituições que ainda estão tentando se adequar à realidade de ensino que já vem desde a Revolução Industrial, e que estou aqui para contribuir sempre que puder. Eu queria fazer uma menção honrosa e agradecimento ao grupo da IRTech, que são pessoas brilhantes que contribuem fortemente para esse desenvolvimento de metrologia 4.0. Principalmente agradecer ao professor José Guilherme, que dá esse norte, né,
para a gente, e se não fosse via esse grupo, talvez isso não teria saído dessa forma, né? Então, queria agradecer também ao grupo e à RTEC, falar que vocês são, acho que está todo mundo aí, são parte essencial desse processo. E agradecer de novo a Giovanni pelo convite e dizer a todos que eu estou muito feliz aqui em poder ter feito parte desse pequeno desenvolvimento, né? A gente que agradece, Eric, muito boa a sua explanação, né? A sua apresentação foi realmente, né, coadunando com aquilo que a gente propôs, e foi isso mesmo, né? A gente trabalhou muito alinhadinho aí, você é da Bahia, aqui do Rio, né? Um trabalho que começou antes mesmo, na verdade, da pandemia, né? E, assim, parece que a gente estava adivinhando o que ia acontecer, né? Infelizmente, foi nessa situação, né? Mas nosso trabalho porque a gente fala muito de pandemia, mas o nosso trabalho não foi motivado pela pandemia, ele foi motivado pela acessibilidade, né? Para que qualquer canto do Brasil tenha acesso às mais altas tecnologias laboratoriais, digamos assim, né? Então, hoje você pode, um aluno lá da ponta do país, lá do Amapá, ele pode pegar lá o computador, né, e estar fazendo práticas que antes ele só tinha nas grandes capitais. A verdade é essa, né? Ou da Bahia, ou no Rio, ou em São Paulo, né? Nos laboratórios de metrologia conhecidos, né? Então, muito obrigado, Eric. Professor Paulo. Bom, eu queria, assim, eu fui o último a falar, eu acho que eu já me despedi, mas olha só, acrescentando o que o professor Gurgel falou, né? Essa questão, quem garante que é o aluno de fato que está fazendo, ou se não é um amigo ou um parente. Geral, eu trabalho com laboratório de ensino de física, né? Nos últimos 10 anos eu passei a atuar na área de radiologia, mas são 24 anos de magistério e sempre na área de engenharia, né? Esse foi o primeiro ano, desde que eu comecei a dar aula, que eu não trabalho com turma de engenharia. E está uma prática muito comum, não só em engenharia química, em exatas em geral, você avalia o desempenho do laboratório a partir do relatório que o aluno fez em casa, né? Então, quem garante que foi o aluno que fez esse relatório em casa? Então, é a mesma ideia, né, do laboratório virtual, se alguém for questionar esse mérito, então questione também o modelo tradicional, que é o mesmo problema. Então, assim, a gente tem que passar a perder essa questão do controle, essa questão do século passado, tem que controlar tudo. E a gente tem que começar a embutir a mentalidade nos alunos, né, de que ele é responsável por sua formação. Então, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso, não, professor. Você me desculpe, não é uma crítica, né, mas é só, assim, eu acho que o projeto está certíssimo, o caminho é esse mesmo. E por mais controle que a gente tenha, quem quer burlar o sistema acaba burlando, né? Então, assim, uma questão de caráter. Isso daí não cabe à universidade. Eu acho que essa questão, para mim, já é superada. Não tem esse problema, não. Tá. E obrigado. Obrigado, Paulo, pela sua participação. Como você falou, caráter que dá pai e mãe, né? Não sei, isso não é com a gente, né? Não é. Mas a gente tenta, né, educar. A gente não é só professor, a gente é educador também, né? Então, a gente vai tentar sempre estar ensinando o que é o certo e o que é errado, né? Porque tá na gente, né? Tiago, professor Tiago, considerações finais? Acho que tudo que deveria ter sido falado aqui foi muito bem explicado por todos, né? Eu queria basicamente agradecer aqui o convite, tá? Dar os parabéns aí a todos vocês pelas apresentações, né? Pelo grande trabalho de desenvolvimento e implantação desses laboratórios. Acho que a gente está dando um pequeno passo aqui rumo ao futuro, né? Acho que não é uma questão só, é uma questão de inclusão mesmo social também, não é uma questão só técnica aqui de desenvolvimento, é uma questão de inclusão e inclusão com qualidade, né? Não é, acho que o Paulo foi muito feliz ali na hora que falou
sobre os controles, né? Eu acho que a gente, no ensino tradicional, a gente não tem muito controle, né? Realmente, a gente não faz esse controle, a gente acha que faz o controle, mas é porque o nosso cérebro está programado para aceitar aquilo, né? Porque a gente estuda nesse modelo de ensino, sei lá, há séculos, né? Então, isso já está registrado, é assim que funciona, e agora a gente chegou aqui para poder mostrar um novo caminho. O caminho está só começando, né? Na verdade. Ainda tem muita coisa para fazer. Tá bom? Muita coisa Obrigado para incrementar, né? Gente, muito obrigado. Eu tenho duas perguntas aqui. Eu acho que o professor Gurgel é o mais indicado a responder, né, pelo tempo, né, mais longo aí na carreira aí digital, né, que é do Carlos Henrique de Souza, né, que primeiro ele dá uma rasgada aqui, que ele é meu amigo, né, um dos meus melhores amigos, na verdade, né, que ele pergunta aqui, boa tarde a todos, especial para meu querido amigo Giovanni, né, deu aquela rasgada, né. Ele pergunta que os 3 problemas foram resolvidos, o preconceito, a prática e o investimento. Pergunto, vocês acham que o ensino poderá voltar ao que era o EAD veio para ficar de vez? Ou seja, ele quis dizer se o EAD vai substituir o ensino presencial. Professor Gurgel, acho que o senhor seria o mais indicado a responder a isso. É uma pergunta boa, né? Primeiro, diferenciar, né? Quer dizer, veio para ficar, claro, a inclusão digital, do digital, os conteúdos, né, curriculares, ele já vinha acontecendo, né? Na nossa instituição, ela já vinha acontecendo. O nosso presencial ele está fortemente com uma roupagem digital muito forte, né? Independente da pandemia, né? A gente teve já um desenho para 2020, já feito no final de 2019, né? Já concebido já dessa forma, né? Com a própria legislação também permitindo um maior percentual de conteúdo digital nos cursos presenciais. Isso é mais uma indicação não só do mercado, como também do próprio órgão regulador. E a gente tem uma diferenciação forte aí. Nem todo ensino à distância é igual, né? Então, existem ensinos à distância diferentes, né? Nós não temos, a aula ao vivo, né? A aula remota que a gente tem hoje nas universidades, né? É presencial, mas não está sendo presencial por conta da dificuldade de presencialidade. É uma aula ainda presencial de forma remota, mas com uma concepção mental, né? O mapa conceitual é diferente do que o nosso digital, onde para o nosso aluno digital, do curso digital mesmo, ele tem lá o conteúdo digital, não são professores com aulas ao vivo, ou seja, o presencial transposto para o mundo à distância. Então, há uma diferença. Então alguns ajustes podem ser que ocorram, né? Exatamente o hibridismo, que já se falou bastante, pode ser que aconteça em algumas realidades, algumas situações, mais forte ou menos fortemente, né? A sala de aula invertida, uma série de, né, o flipped room, uma série de outras técnicas aí que já vinham acontecendo, né? Já vinham, né, na própria disciplina de engenharia, como eu falei, fala-se muito na aula híbrida, no ensino híbrido, e já aí, então, ou seja, o aluno tem a pré-aula, ele já assiste um conteúdo digital, ele vai para a aula ali para o encontro, né? Não é aula expositiva, onde o professor ele é o todo poderoso, todo saber está numa pessoa que vai colocar no quadro. Quer dizer, esses vários memes aí a gente vê, né, com relação a isso, né, daquele ensino arcaico, né? Ou seja, essa onda digital ela invadindo, né, doutrinariamente também, né? Não é somente a tecnologia, ou seja, é uma metodologia, o que a gente fala muito, é uma metodologia que está sendo incorporada ao nosso mundo, né? Sendo, então, totalmente democrática, aí, colocando para todo o Brasil aí, a possibilidade, né, de despertar novos potenciais, aí, né? Muitos milhares de potenciais que não seriam despertados se não fosse, né, o papel que a gente está tentando fazer no nosso tijolinho aqui, né, com a nossa instituição aqui. A gente realmente se vangloria aí do que a gente já consegue fazer, dos resultados, né? Não é apenas vangloriar por né, uma egotrip, né? Aí sim olhar o resultado, olhar o retorno, depoimentos, né, muito espontâneos, né, que eu tive de engenheiros, né, tutores presenciais, por exemplo,
ano passado. Caramba, eu nunca entendi porque aquela bolinha, quando descia, o cronômetro diminuía o tempo e tal. Agora eu, como engenheiro, estou vendo, ajudando um aluno a estudar, estou vendo como é que isso acontece. Ou seja, um engenheiro formado, com um laboratório virtual, entendendo agora o porquê de uma experiência lá de Galileu, não sei o quê. Então, essa é a minha, talvez, a resposta. Acho que eu respondi a pergunta, não sei se tinha outra, né? Eu acho que respondeu, né? Eu estava no mudo aqui falando igual doido. Eu acho que não tem como a gente responder isso, né, também de forma absoluta, né? Porque, até como o senhor falou, né, é o ensino arcaico, né? É da mesma forma, né? Não estou falando que é ruim ou bom, não é isso, não estou qualificando, mas é da mesma forma desde sempre, né? Não mudou, né? E o ensino digital ele veio, acho que mais para somar do que para substituir, né? Isso na minha humilde opinião, né? E aí o Gleison Teixeira, né? O Gleison é aluno lá do campus R9 Taquara, inclusive, né? Meu querido aluno aí. Ele faz algumas colocações, umas perguntas. Ele diz que convergência digital é uma tendência e necessidade. Segundo dados do IBGE, 2018, 46 milhões de habitantes não tinham acesso à internet, seja por falta de interesse ou condições financeiras. Lembrando que a principal ferramenta utilizada para acesso à rede celular, que é a principal ferramenta utilizada para acesso à rede celular. Qual o impacto para a educação e sociedade para o futuro? Quais as medidas no âmbito educacional para promover a inclusão e atrair cada vez mais incentivo ao estudo e construção do saber para reverter essa temática? Seria a pergunta aí do Gleison. Para mim também. Qual o impacto para a educação e sociedade no futuro? Basicamente é essa a pergunta dele. Alguém gostaria? Quais as medidas no âmbito educacional para promover a inclusão? É que ele fez várias perguntas e um ficou meio confuso mesmo, né? Mas quais as medidas no âmbito educacional para promover a inclusão e atrair cada vez mais o incentivo ao estudo e construção do saber para reverter essa temática, né? Eu vou responder, se alguém colega quiser complementar, fugindo um pouco da área minha, quer dizer, eu não sou pedagogo e também não só conheço mais o ensino superior, né? Vou fazer uma analogia com matemática financeira. Por que a gente tem, em 70% das empresas, fecham no primeiro ano de vida? Não sabe o que é um capital de giro. Por que a empresa fecha? Porque nós temos, um dos pontos assinalados é que o americano, ele, desde criancinha, estuda matemática financeira. Com 15 anos, ele quer já faz aplicação real no mercado financeiro como atividade curricular. E a gente não tem isso, né, na nossa cultura. Quando a gente pega um aluno lá na engenharia, vai falar em juros, ele sabe, tem uma fórmula lá, os juros é o montante, o capital inicial, não sei o quê. É uma coisa, eu acho que, uma analogia, né, essa área deveria também, né, o nosso aluno, né, ter uma, né, claro, as políticas públicas, é uma área também que não é minha área, mas para que maior, né, difusão, né, divulgação e inserção nos conteúdos curriculares dentro da sua justa medida, né, essa inserção para que realmente o mundo digital entre de forma positiva, né, contribuindo de forma positiva para a formação, né, respeitando isso aí, todos os pressupostos pedagógicos, metodológicos e tudo que envolve, né? Abre o microfone, Giovanni. Novamente, né? Uma última pergunta aqui do Patrick Perrota. Ele coloca assim: o conteúdo robusto e interativo poderá eliminar a figura do professor nos níveis básicos de conhecimento e colocar o conhecimento em outro patamar do ponto de partida para a sociedade? Eliminar o professor na parte nos básica. Níveis básicos de conhecimento, né? Substituir, né? Eu também, é uma área que, né, a gente trabalha no ensino superior, que é mais dependente, né, e comparando ao ensino superior, é mais dependente, né, de uma presença de um guia, né? de uma pessoa. Né? O autodidatismo, né, que é a responsabilidade, a disciplina pessoal de um aluno à distância, é o que a gente prega muito, é isso, né? Ele tem uma autodisciplina
impressionantes. A gente desenvolve essa característica, né, essa habilidade do aluno, ele ser responsável, né? Então, é que nosso aluno não pode dormir em sala, o aluno à distância não pode dormir em sala, né? E o aluno presencial ele dorme em sala e pronto. Mas se ele não lê, né, o nosso aluno ele tem que ler muito, porque depende dele ler texto. Então, desenvolve a gente vê que os resultados de ENAD, né, eles são, para o aluno digital, o aluno EAD, ele é melhor do que o aluno presencial. Uma das atribuições é exatamente isso, talvez pelo fato dele ter que ler, né, ele é obrigado a ler, senão ele não passa de ano, senão ele não avança. Né? Então, E como o Thiago falou, né, o ensino mais básico ou inicial de qualquer área, a maior parte do nosso cérebro aprende por repetição. Então, acho que a figura do professor não vai sumir nunca, né? Bom, queria agradecer a vocês, tá? Eric, Paulo, professor Gurgel, tá? Agradecer o convite aí do professor José Guilherme, né? Para a gente estar expondo aí nossas visões aí de ensino, do ensino digital, das tecnologias envolvidas no ensino digital, dos laboratórios virtuais para o ensino das radiações ionizantes. Tá? Muito obrigado, professor. Muito obrigado, colegas. Eu que agradeço, Giovanni, obrigado pela parceria de sempre. Tá? Você cada vez mais se mostra evoluído nesse assunto. Tá? Gostaria de agradecer ao professor Gurgel também por estar aqui, ao Paulo e ao Eric, que nós temos ainda muitos trabalhos juntos. Tá? E eu gostaria de agradecer e dar para encerrar